Olá, meu nome é Misael Lins e nós vamos trabalhar a matéria Panorama do Antigo Testamento. Para mim é um prazer muito grande estar com essa turma, estar com vocês. O nosso estudo, ele é uma visão geral do Antigo Testamento. Por isso o nome Panorama do Antigo Testamento. E esse estudo, ele é baseado no livro Criação e Consumação, que são 3 volumes, livro escrito por Gerard van Grommen, que eu vou enviar para vocês esse material. Nesse curso, queremos mostrar a revelação de Deus, dada progressivamente através de agentes da revelação, escolhidos especificamente no curso da história registrada no Antigo Testamento. Nós queremos mostrar o propósito, o plano e a estratégia de Deus para a criação, desde o seu começo até a consumação. Esse curso é um panorama geral do Antigo Testamento. O aprofundamento virá nos cursos específicos que seguirão a este atual. Os livros digitais que seguem são para acompanhamento do material dado nas aulas, com o propósito de uma maior sedimentação da matéria. Bem, então, só para ter uma ideia geral, o conteúdo desses volumes que vocês vão receber, o volume 1, vai trabalhar Gênesis do capítulo 1 até o livro de 2 Reis. O volume 2 vai trabalhar todo o material profético do Antigo Testamento. O volume 3 vai trabalhar a questão da literatura poética, sabedoria, escritos pós-exílicos, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. É bom lembrar que esse material deverá ser usado em outros cursos a seguir. Nós temos um plano de aula, e eu vou enviar esse plano de aula para que vocês tenham uma ideia geral, não é? E quanto à questão da avaliação, o que nós vamos pedir é algo simples, mas que deve ser trabalhado com cuidado. O que é que nós queremos? Um resumo explicativo de todo o material exposto nessas aulas. Tá? Agora, esse resumo deverá ter, no máximo, 2 laudas, o tamanho A4, ok? Agora, para adiantar também, é bom que a partir da primeira aula já comece fazendo o resumo, para que quando terminarem as 4, vocês terão mais uma semana para concluir o trabalho e enviar pelo portal para que nós possamos colocar uma nota. Tá certo? Então vamos ao trabalho, introduzindo ao nosso curso. Bem, o conteúdo dessa matéria deve ser considerada como um estudo mais completo dos contextos de reino e aliança dentro do conceito messiânico, assim como um desenvolvimento dos temas escatológicos que estão intimamente relacionados com a revelação do Messias no Antigo Testamento. Este é um panorama dos estudos bíblico, teológico, exegético, que se concentra na criação, história, escatologia. Desenvolve os conceitos bíblicos de reino e aliança e também de mediador, como sendo os elos entre a criação, a história e a consumação. Alguns conceitos importantes que deverão ser colocados dentro da matéria. Primeiro, que o Antigo Testamento é a revelação de Deus, triuno e soberano. Que a hermenêutica é uma matéria importante
e vital. Que o texto das Escrituras do Antigo Testamento é um fator importante na discussão da criação-consumação. Que o ensino bíblico com relação à criação ocupa um papel central em toda a Escritura. Também que a história desempenha um importante papel do estudo da escatologia. Essa é a base dos 3 volumes. É bom que todos leiam esses livros. O autor, ele desenvolveu o conceito do cordão dourado. Nós vamos trabalhar isso durante esses dias. Os 3 fios desse cordão dourado são o reino, o pacto e o mediador. O reino estabelecido na criação é o cenário. A aliança, o pacto, é o meio administrativo. E o mediador é o agente da aliança, servindo aos propósitos do reino. Então vamos começar a falar sobre o tema Deus, o Criador, baseado em Gênesis 1 até 2:25. A declaração de abertura das Escrituras é majestosa e abrangente, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Não inclui nem menciona a mensagem bíblica de redenção. Não está aí. É uma declaração de revelação a respeito do Criador e da criação. Será que as Escrituras do Antigo Testamento colocam diante de nós uma escatologia cósmica, uma escatologia nacional, uma escatologia pessoal, ou uma combinação das 2 ou 3? Há uma abrangência em Gênesis 1. Na sua referência ao tempo, no princípio, é dada uma formidável visão. Ele mostra antes do tempo, do começo do tempo, do que marcou o começo do tempo. Deus era ativo no começo do tempo. Foi então que Deus trouxe à existência o cosmos. E de acordo com o Apocalipse de João, será dada ao cosmos sua mais completa e mais perfeita forma quando o tempo terminar na consumação. Assim, Gênesis 1:1 abre diante de nós uma tremenda extensão de tempo e uma formidável e majestosa cena. A palavra falada foi o fator principal. O resultado da fala foi que aquilo que foi dito veio a existir. Desse modo, pela palavra falada e a atividade que se seguiu, e a partir daquela palavra, Deus criou o que ele pretendeu. O falar e o fazer, pelos quais o cosmos criado veio a existir, foram os meios de Deus revelar-se. Deus não se apresentou de nenhuma forma, não se referiu a si mesmo, nem se identificou como ele fez depois da criação do homem, quando falou a Abraão, lá em Gênesis 17:1, ou quando iniciou a libertação de Israel do Egito, em Êxodo 3:6. Ao contrário, como nada existia, ou ninguém a quem Deus pudesse dirigir, exceto a deidade, Deus criou o cosmos. E fazendo isso, fez-se conhecido. Os personagens do Antigo Testamento descrevem o que Deus é e faz, desde o Gênesis até Malaquias. Os personagens do Novo Testamento também enaltecem a grandiosidade de Deus em todos os livros. O testemunho das Escrituras
é definitivo. Deus é o Criador do cosmos. Deus é o Criador do universo. As Escrituras têm por certo que Deus falou e os céus e a terra foram feitos. E as Escrituras atestam que Gênesis 1:1 até 2:25 indica que Deus se revelou quando criou e continua a revelar-se pelo que Ele já criou. Alguém poderia perguntar qual a motivação para a criação? Perguntas como, por que Deus criou o cosmos? O que motivou Deus triuno a criá-lo? Deus tinha que fazer isso? Ele foi constrangido a criar? A motivação para a criação é a mesma para a consumação? As Escrituras não detalham especificamente a questão da motivação. Mas os registros bíblicos da revelação de Deus no Antigo Testamento incluem referências sugestivas. Devemos estar cientes de que são usados antropomorfismos e antropopatismos, e esses devem ser entendidos por aquilo que são: formas humanas, finitas, de falar da deidade triuna infinita. Muito se tem discutido com relação à primeira pessoa do plural em façamos. Façamos. A visão cristã tradicional é de que a Trindade foi prenunciada ou indicada. O que os textos indicam é o que Deus, que é o único, verdadeiro, soberano, majestoso, é um Deus de mistério. Deus não é um ser simples. Ele é um Deus que se revelou como ser complexo, que pôde se referir a si mesmo no plural e que fez, sem nesse momento fazer as outras distinções mais claras e mais definidas que aparecem subsequentemente nas Escrituras e sobre os quais a doutrina da Trindade está alicerçada. Não existe outro Deus, uma segunda deidade presente, mas o Deus Criador, singular, que é um Deus que fala e que envia sua palavra de poder e execução, é também considerado como o Espírito Criador. Falamos de Deus. Agora vamos falar um pouquinho sobre o cosmos, que é a criação de Deus. No começo absoluto do tempo, Deus trouxe o cosmos à existência. Uma vez que isto estava feito, seu espírito pairava ou concentrava-se em meditação sobre as águas, as quais inicialmente não eram separadas da terra ou atmosfera. O espírito estava ativamente presente quando Deus falou. E uma série de fatos foi executada. Na realidade, um total de 11 fatos. Não é? No dia primeiro, o segundo ato, a luz apareceu e foi feita distinta da escuridão. Gênesis 1:3-5. No dia 2, o terceiro ato, o céu apareceu separadamente da terra e da água. Gênesis 1:6-8. No dia 3, a formação da terra seca e das extensões da água foram feitas. Gênesis 1:9-10. E no mesmo dia, a terra produziu vegetação de todos os tipos. No dia 4, foi feitura, colocação dos luzeiros no céu. Não é? Gênesis 1:14-19. No dia 5, fez-se aparecer vida na água. Gênesis 1:20-23. E à tarde fez-se aparecer a vida no firmamento dos céus. Gênesis 1:20-23. No dia 6, a terra produziu criaturas viventes que viviam sobre a terra.
E no mesmo dia, macho e fêmea foram criados e foi-lhe dado sua comissão e posição de vice-gerentes. No dia 7, Deus separou o 7º dia como um dia de descanso. Estes 2 primeiros capítulos de Gênesis nos revelam que Deus seguiu um programa progressivo em seu trabalho criador, consistindo de 11 atos específicos. O primeiro ato foi o começo absoluto do tempo, fora dos limites de um dia. Os 10 atos seguintes foram apresentados como sendo executados em períodos de tempo referente a dias. Um propósito do período de atividades de 7 dias foi dividir o tempo em semanas, consistindo de 6 dias de trabalho e um dia de descanso. Então, Gênesis 1:25, 1:2 até 25, registra que Deus criou os céus e a terra e tudo o que estes constituem. Tudo que existe, exceto Deus, foi criado. Mas este ato criador de Deus não foi uma ação única de Deus. A Escritura registra mais que aquilo que Gênesis 1:1 revela sobre a obra criadora de Deus. Deus criou seu reino cósmico, constituindo de uma grande variedade de partes constituintes, todas elas relacionadas e harmoniosamente interdependentes. Nenhum aspecto ou parte pode existir de forma independente. O sol, a lua e as estrelas requerem o céu. Peixes precisam de água. A humanidade precisa de vegetação para a comida. Ele não somente criou o material do cosmos, mas também o controlou. O texto registra que Deus, depois de cada ato criador, viu o que tinha feito, declarou que era bom e começou a lidar com o que fora criado. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria fizeste. Salmo 104:24. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Aí está em Romanos 1:20. De cada ato criador, viu o que tinha feito, declarou que era bom e começou a lidar com o que fora criado. No Antigo Testamento, há passagens que, no mínimo, dão a entender que Deus criou o mundo a partir do nada. O salmista falou de Yahvé criar por meio da sua palavra. Salmo 33:6. Ele também chamou os céus, os anjos, o sol, a lua e as estrelas para louvarem a Yahvé, porque mandou ele e foram criados. O Novo Testamento fala mais diretamente. João escreveu que por meio dele, a palavra, todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. A passagem clássica da doutrina do Creatio ex nihilo é Hebreus 11:3. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. A criação original não incluiu o mal. Não foi formado ou controlado pelo mal em qualquer modo concebível. Deus não criou o mal, nem o resultado do que ele criou foi mal. A terra, inabitável, desorganizada, estéril e vazia, é mais adiante citada como tendo escuridão, cobrindo as faces do terron, que é abismo de grande profundidade. Nós vamos parar por aqui esta primeira aula e no próximo capítulo vamos falar ainda no mesmo assunto, falando sobre a escuridão, era uma parte da criação de Deus.